Consciência em Gotas. O Consciência em Gotas faz parte do movimento Consciência Hebraica. No canal do YouTube Consciência Hebraica, através do vídeo Quem Somos, você vai ter mais informações desse movimento. Você também pode ver o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma epopeia do desenvolvimento humano, e lá você vai ter os fundamentos desse pensamento. Entre também no nosso grupo do Telegram. Tudo que nós já publicamos está lá e você tem acesso a todos os arquivos. Seja bem-vindo e que isso possa ser útil para o teu desenvolvimento pessoal. Consciência em Gotas. Segundo episódio, texto da Carta aos Hebreus, capítulo 11. Qual o tema? Incrivelmente, a fé. O que é a fé? O que seria a humanidade sem a fé? O que seria dos nossos maiores expoentes humanos? Assis, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, homens que realizaram feitos incríveis. Aliás, para continuar falando a respeito da fé e te motivar a compreender esse tema com profundidade, deixa eu te falar uma coisa. A ciência, ela, se você pesquisar um pouco, eu tenho duas formações, uma em pedagogia há alguns anos e recentemente psicologia. Nas duas formações que tive, com todos os professores que pude conversar, doutores, mestres, a visão científica era a mesma. A religião é um subproduto da cultura humana. Do ponto de vista psicológico, inclusive, uma grande solução para o terror, medo e abandono que o ser humano sente diante do acaso e do dessentido, da falta de significado da vida. Cientificamente, definir fé para você, definir espiritualidade do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da tradição mais, vamos dizer, antiga da nossa academia. Evidentemente eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso vem do iluminismo, vem com uma quebra do sistema religioso da Idade Média, que produziu um ateísmo muito forte no meio acadêmico. Brasil particularmente, principalmente através da USP, é uma escola formada sob base francesa, e os nossos acadêmicos que passaram por lá, todos eles foram condicionados a ver a vida a partir dessa perspectiva. Bom, graças ao nosso infinito ser criador de todas as coisas, os parâmetros vão mudando. O paradigma científico de Descartes até meados da teoria da relatividade, 1905, 1915, era o paradigma S, da simplicidade. E agora nós temos o lançamento, a partir de 1920, 40, de pensamentos completamente alternativos, o chamado paradigma C, da complexidade, onde teorias sistêmicas, teorias da complexidade, na matemática a teoria do caos, e em várias áreas do conhecimento, nós tivemos várias propostas que foram revolucionárias e estão compondo a ciência dos próximos, talvez, 400, 500 anos, que é o paradigma C. E hoje, se você digitar no Google acadêmico ou em bancos de dados de universidades, por exemplo, meditação, espiritualidade, você já vai encontrar inúmeros artigos científicos falando a respeito do valor da questão espiritual, da meditação e da fé. Nós estamos entrando numa nova dimensão. Por exemplo, linhas como a da psicologia positiva, a medicina integrativa, que é uma abordagem nova, a transdisciplinaridade, que combina disciplinas de muitos vieses, de muitas especialidades em uma atuação
conjunta e harmônica, todas elas começam a falar da espiritualidade de uma maneira incrível. E chegaremos no momento onde você deve ouvir isso, que a ciência considera que o ser humano é um animal espiritual, não que a espiritualidade é um subproduto da cultura e do medo humano. E você pode chegar até o ponto da ciência evoluir a tal modo que ela considere o universo sendo espiritual, o universo sendo ultraconsciente, hiperconsciente, e a vida não se restringindo aos caracteres da biologia que definem o ser vivo, aquele como se reproduz, respira, tem os sistemas de manutenção e reprodução, enfim, uma definição bastante limitada. Mas vocês vão observar que o conceito de vida vai se expandir. Eu estou dizendo tudo isso para você, talvez você nem precise, você tenha fé e não se interesse por essa abrangência toda, mas de maneira significativa eu acho importante você entender isso, porque nós estamos passando por uma mudança muito grande no padrão científico e o nosso assunto aqui é fé, por isso eu estou tocando em tudo isso. Olha, vou te dar mais um exemplo para finalizar essa introdução acerca de fé. As maiores obras humanas, as mais significativas, elas são produto da espiritualidade. Por exemplo, os sítios arqueológicos mais antigos da humanidade são templos. Lugares onde esse animal chamado homem, animal hominal, tinha alguma relação com o sagrado. Se você pegar as pedras Stonehenge na Inglaterra, no Reino Unido, se você olhar as pirâmides, se você enxergar a sobrevivência como a de um povo, no caso os hebreus, um povo como os hebreus, que foram feitas inúmeras tentativas de destruição, uma das últimas aí no ano 70, quando o Império Romano decidiu terminar com toda a rebeldia judaica, o templo foi destruído, Jerusalém, e eles espalharam os judeus pelo Império Romano inteiro, sabendo que quando você dispersa populações, elas acabam perdendo a sua identidade. Só que eles não contavam com uma coisa, com o elemento espiritual do povo hebreu. Quanto mais se espalhou esse povo, mais ele perseverou na sua visão. O que você acha que sustentou tudo isso? Intelectualidade? Sabe o que sustentou esse povo por milhares de anos e que acabou em 47 por constituir um Estado de Israel, que hoje é uma das nações mais desenvolvidas da Terra? A fé. A fé, a espiritualidade, mesmo por aqueles que são judeus e nem creem, mas no substrato deles está a fé. Por isso eu quero te motivar a seguir. Eu estou buscando todos esses recursos. Nós vamos falar incrivelmente do texto de Hebreus, mas eu queria preparar o teu coração para que você pudesse despertar fé dentro de você. Saber que você tem um poder imenso dentro de você de transformação da tua vida, da tua família, de tudo ao teu redor, da tua profissão, da tua vida emocional e afetiva, da maneira como você vê o teu corpo, da possibilidade de você superar traumas, superar coisas que te massacraram em determinado momento da vida, derrotas e tudo. Você tem isso chama-se fé. Eu queria te estimular a investir na fé. E nós iniciamos essa série com a definição do autor de Hebreus de fé, como firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, uma visão profunda de Gênesis a Apocalipse, que é um firme fundamento de uma esperança aberta para esse animal hominal na face da terra, que é ele poder chegar à imagem e semelhança de Deus, cumprindo Gênesis 1:26. E em seguida ele fala a prova das coisas que não se veem, ou seja, uma experiência mística. A palavra mística não tome num sentido ruim, místico em latim significa mistério, aquilo que não pode ser propriamente
encaixotado na nossa mente, com a pequenez do nosso cérebro, apesar dele ser um dos instrumentos mais incríveis de produção da Terra. Mas a base fundamental do cérebro é a intuição. Eu queria que você olhasse para tudo isso dentro de você e pudesse compreender que há uma interação entre o teu cérebro e ele tem um potencial de conexão com a vida infinita e que isso potencializa de uma maneira como nenhum outro instrumento no planeta Terra e, quiçá, por enquanto a ciência não descobriu nada, diríamos, do próprio universo. Grande mistério do cérebro, e nele está a fé. Nele está o poder da fé. E eu queria te motivar a nós continuarmos nesta série em Hebreus. As maiores realizações humanas, os maiores monumentos da humanidade, têm o contexto de fé no seu alicerce. E eu queria dizer para você, você pode fazer coisas incríveis na tua vida, se você investir mais na fé. Ficamos aqui nesse segundo episódio de Hebreus 11, incrível, estamos fundamentando fé, falando sobre o poder, estimulando você a dar o lugar devido da fé dentro do teu coração e na tua vida. Uma excelente semana, uma excelente consciência nesse universo incrível, com essa divindade maravilhosa que a todos nos convida a uma vida infinitamente superior, de uma evolução contínua rumo ao infinito.